Como um usuário fiel da família Debian por anos, eu sempre olhei para o OpenSUSE de longe, com uma certa desconfiança. Ele tem essa reputação de ser super robusto, de ter uma engenharia alemã impecável, mas porque tão pouca gente no Brasil realmente usa ele no dia a dia. Porque nos fóruns, nos grupos, a conversa é sempre sobre Ubuntu, Mint, Fedora, e o OpenSUSE parece só um figurante. Bom, podemos levantar algumas hipóteses, como o efeito do Ubuntu. Quando o Ubuntu explodiu no Brasil, lá pelos anos 2000, ele não trouxe só uma distro, trouxe fóruns em português, tutoriais no YouTube da época, grupos no Orkut, depois migraram para o Facebook, e uma comunidade que cresceu de forma orgânica e bem barulhenta. O OpenSUSE nunca teve esse momento cultural aqui. Ela ficou sendo aquela distro alemã que as empresas usam, principalmente as da Europa. Respeito, mas sem afeto. O outro é o YaST. O YaST intimida um pouco. Objetivamente, é uma das ferramentas de administração de sistemas mais completas criadas no Linux. Mas, para quem chega do Ubuntu ou do Mint, ele parece um painel de avião. A curva de aprendizado não é íngreme, é vertical. E no Brasil, onde muita gente ainda está dando os primeiros passos no mundo Linux, a primeira impressão difícil costuma ser a última. Além disso, o ecossistema e o seu suporte está todo em inglês. Claro, isso deu uma melhorada com a IA, você pode perguntar muita coisa direto para ela. Mas se você for usar a documentação oficial, a wiki deles basicamente é traduzida por uma máquina. Mas bom, pessoal, eu não queria fazer um teste de fato superficial. Não era só instalar, abrir o navegador e falar que funciona. Queria viver um pouco do processo também. O que eu descobri foi um universo de recursos bem interessantes e uma filosofia completamente diferente. Mas também algumas falhas técnicas e algumas barreiras que talvez expliquem por que ele é tão tímido aqui em terras tupiniquins. Essa jornada de um usuário Debian no território do camaleão. Mas antes da gente mergulhar de fato no OpenSUSE, vocês precisam entender de onde eu estou vindo e o que me prende à família Debian há tanto tempo. Não é só um sistema, é quase uma filosofia de vida. Eu já vivi bastante coisa dentro desse ecossistema. Comecei sendo extornado pelo Ubuntu, depois foi pro Mint, depois olhei o Pop! OS, e no final acabei caindo no Zorin. Para mim, acerta em cheio entre equilíbrio e polimento visual. E aquela base do Debian, que já conheço, de core salteado. São distros diferentes, com propostas diferentes, mas todas acabam bebendo da mesma fonte, todas falando a mesma língua. No mundo de atualizações diárias e novidades que às vezes quebram o sistema, o coração, Debian, é o meu ponto seguro. Você instala, configura e ele simplesmente funciona, por anos, sem surpresas, seja Zorin, Mint ou Ubuntu mesmo. O ecossistema também ajuda muito. Quase tudo que você possa imaginar está num apt install de distância, e a comunidade é enorme. Qualquer problema que você tenha, não importa o quão estranho seja, pode ter certeza que alguém lá num fórum em 2008 já passou por isso e deixou um tutorial detalhado de como resolver. Isso é um conforto que não tem preço. Tanto a documentação como o Wix, blogs, tudo é tão vasto, traduzido e muito acessível pra gente. A estrutura do sistema é algo que genuinamente eu adoro. É simples e lógica. Cada programa tem seus arquivos de configuração ali no etc. Tudo organizado. Não existe uma grande ferramenta central que tenta mandar em tudo. É aquela filosofia clássica do faça uma coisa e faça bem feito. O instalador, o gerenciador de pacotes, a forma como os serviços se comportam, tudo em um ecossistema que depois de anos você nem percebe mais. Você só sente falta quando ele some. Essa familiaridade tem seu lado ruim também. Configurar algumas coisas podem ser um processo bem manual, editando arquivos de texto, aprendendo sintaxe de cada serviço. É um ecossistema que te ensina de verdade como o Linux funciona, por baixo dos panos. E com o tempo, você cria seus próprios scripts, seus atalhos. E com toda essa bagagem, esse histórico de Zorin, Mint, Ubuntu, Pop! OS e o caminho acumulado por esse universo, que eu parti para essa aventura. Minha régua de comparação estava lá no alto. Eu queria o maior contraste possível, sair do ritmo previsível e bem comportado da família Debian, direto para a vanguarda do Tumbleweed, onde as atualizações chegam quentes e sem cerimônia. A primeira impressão do OpenSUSE já é diferente. A tela de boot, o instalador, tudo tem um ar mais profissional, podemos dizer assim. Não de um jeito ruim, engessado, mas de um jeito bem polido. E aí que você chega no particionamento. Aqui vem a primeira grande diferença de filosofia. Por padrão, o OpenSUSE não te joga num ext4 simples. Ele te empurra direto para um outro formato, o BTRFS. E mais, ele já cria a estrutura de subvolumes, preparando o terreno para uma das funcionalidades mais matadoras que ele tem, os snapshots. A instalação também é tranquila, mas o que vem depois define a experiência de fato do usuário. Quando você abre o menu de aplicativos e dá de cara com ele, o YaST. O YaST, ou Yet Another Setup Tool, é o coração do OpenSUSE. E aqui eu vou ser bem sincero, minha primeira reação foi de pura desconfiança.
Um painel de controle gigantesco que promete gerenciar tudo: impressoras, firewall, boot, partições, serviços e usuários, tudo num lugar só. Isso vai contra a filosofia descentralizada do Debian. Eu achei isso um tanto monstro, na minha opinião. O único ponto de falha, uma complexidade desnecessária, que realmente me estressou um pouco. Mas o mais incrível do Yast é que ele tem uma versão gráfica e uma versão de texto para o terminal, ou seja, você pode gerenciar o servidor remoto via SSH usando a mesma ferramenta, a mesma lógica, porém, num terminal. É uma consistência que eu nunca tinha visto. No Debian, para cada tarefa, você aprende a usar uma ferramenta diferente. No OpenSUSE, muitas delas estão unificadas dentro do Yast. Mas recentemente, pessoal, com a chegada de ferramentas novas, alguns boatos com relação ao Yast começaram a surgir. Principalmente que ele estaria morrendo. Pelo menos em 2026, isso não é verdade. O Yast continua sendo uma parte central e indispensável do sistema. As novas ferramentas, como a Gamma e Cockpit, são realmente muito interessantes, mas o Yast ainda continua no cérebro, de fato, do sistema. Ele é mantido ativamente e, na minha opinião, ainda é o principal diferencial do OpenSUSE. Abrir mão dele seria como o Debian abrir mão do apt. No futuro podemos ver algumas mudanças, mas hoje ele está vivíssimo. Porém, pessoal, depois de um tempo que você se acostuma mais com o Yast, ele não vira mais um monstro, mas sim um canivete suíço. Ele não esconde o sistema de você, ele te dá um mapa e ferramenta de precisão para navegar por ele. Foi a primeira grande quebra de paradigma para mim. A centralização, que eu via como uma fraqueza, se mostrou até que com uma certa força na questão de produtividade. Mas, bom, depois do choque do Yast, eu comecei a dar uma explorada em outras partes do sistema. Lembra que eu comentei do Snapshot? O Snapper gerencia esses snapshots, que são pontos de restauração no sistema. Uma foto perfeita de como ele estava no momento exato. Por padrão, o OpenSUSE tira um snapshot antes e depois, toda vez que você usa o gerenciador de pacotes, sejam os novos ou o próprio Yast. No começo é bem ignorável, mas quando você tem algum problema, isso realmente é genial. Temos capturas do sistema exatamente antes de instalar qualquer pacote nele. Então, se um pacote, por menor que seja, der problema, você tem uma cópia fidedigna do sistema antigo e não vai ter que remover ele, deixando algum possível resquício. Um teste que eu vi o pessoal fazendo na internet foi de instalar um driver de vídeo experimental, que não funcionaria no sistema. Quando você reinicia, vai dar de cara com uma tela preta, sem um ambiente gráfico. No mundo Debian, a nossa reação seria basicamente entrar em modo de recuperação. Começar a remover pacotes na mão, reinstalar o driver antigo e torcer. Um processo que podia levar 10 minutos até 1 hora. No OpenSUSE, a solução foi outra. Na tela de boot, tem uma opção de Start Bootable Snapshot. Você seleciona ela e o sistema te mostra uma lista de snapshots recentes. Escolhendo o último, antes da atualização, o sistema inicia exatamente como estava antes de causar o erro. Tudo funcionando perfeitamente. E para aplicar, você pode ir no terminal e digitar sudo snapper rollback. O sistema faz todo o resto, reinicia e ponto. Isso é um tanto divisor de águas para quem vem principalmente da família do Debian. Seria como se você tivesse uma máquina do tempo no seu sistema. A tranquilidade que isso te dá para experimentar e testar coisas novas é algo que eu nunca tinha visto no Debian. Aquele medo de quebrar o sistema com cada atualização, especialmente numa distro rolling release, some. Vira, no máximo, um inconveniente de 5 minutos. Essa rede de segurança, sem dúvida, é o recurso mais impressionante no OpenSUSE. Além disso, a performance geral do sistema com KDE Plasma é realmente bem interessante. O sistema, além de ágil e responsivo, tem uma gestão de energia bem interessante. A combinação de ter software novo com estabilidade garantida com essa rede de segurança realmente se torna muito poderoso. Mas é claro, pessoal, nenhum sistema de fato é perfeito. E a minha lua de mel com o OpenSUSE encontrou seus primeiros obstáculos. É aqui que a bagagem do usuário Debian pesa. As diferenças transformam em barreiras. Foi aqui que eu comecei a entender porque o camaleão, mesmo com sua engenharia alemã, não é tão popular em terras tupiniquins. O primeiro desafio foi a mudança do apt para o zipper. Tecnicamente, o zipper é fantástico. É rápido e resolve dependências como ninguém. A sintaxe até que é parecida. Zipper in para instalar, ou zipper rm para remover. Então, você me pergunta, qual que é o problema? O problema é a memória muscular. São anos digitando apt update, apt install, apt search. A mudança, por menor que pareça, quebra seu fluxo de trabalho. É uma curva de aprendizado maior para quem vem de outro sistema. Não é difícil, mas exige adaptação. Segundo, na minha opinião, o maior obstáculo é o ecossistema de pacotes. O mundo do Debian Ubuntu, é praticamente infinito. Desenvolvedores de app, como Slack, Discord, Chrome, quase sempre oferecem um .deb. Você baixa, dá 2 cliques e pronto. No mundo OpenSUSE, que usa RPM, a história é outra. Muitos até oferecem um .rpm, mas ele geralmente é feito por Fedora ou Red Hat, e pode não funcionar de primeira no OpenSUSE. E é aí que você cai no segundo nível de busca de software, o OBS.
O OBS, ou Open Build Service, é uma plataforma realmente interessante, onde a comunidade empacota softwares. Pense nos PPAs do Ubuntu, só que numa escala maior e mais organizada. O problema é que ele é mais um passo que você tem que aprender. Você não vai no site do app, você vai no software.opensuse.org, busca e ele te dá uma lista de repositórios da comunidade. Então você clica em One Click Install e ele instala o pacote para você. Isso gera, na minha opinião, dois atritos. Primeiro, é mais complexo do que o Debian. Segundo, é a confiança. Em vez de baixar do site oficial, você está adicionando um repositório de um terceiro. Para coisas essenciais, como codecs de vídeo, drivers de NVIDIA, a solução não vem de repositórios oficiais. Você precisa adicionar um repositório da comunidade, chamado Pacman. É um passo extra, bem documentado, mas que não existe em muitas outras distros. Somando tudo isso, desde a curva de aprendizado do Zypper, a necessidade de usar OBS e repositórios adicionais como o Pacman, o quadro começa a se formar. O OpenSUSE não é difícil, mas exige um pouco mais de proatividade do usuário no começo. Ele não te entrega tudo de bandeja como o Ubuntu. E essa barreira, somada à cultura Debian no Brasil, talvez seja a principal razão pela popularidade ser mais contida. No final das contas, pessoal, não é uma distro ruim, muito longe disso, mas é diferente do que eu e da maior parte dos usuários brasileiros estão acostumados. Na minha opinião, novamente, é uma distro boa, mas tem as suas diferenças. Eu gosto muito de conforto, prefiro coisas que eu já conheço, então eu vou me manter no mundo Debian por mais um bom tempo, pelo menos. Mas bom, pessoal, quero saber de você. O que você acha de distros como o OpenSUSE? Se você gostou desse conteúdo, também peço, por favor, que deixe seu like e se inscreva no canal. Além disso, você pode virar membro e apoiar financeiramente o canal para continuar produzindo mais e mais vídeos. E bom, pessoal, novamente, é isso aí. Até a próxima. Valeu!